O telescópio espacial James Webb tornou-se destaque nas notícias desde seu lançamento no dia de Natal de 2021. Desde então, esse telescópio superstar revelou o cosmos de uma maneira que ninguém previa. Recentemente, foram identificadas 6 galáxias que existiam apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. Surpreendentemente, essas galáxias não apenas existem, mas também estão bem formadas e contêm mais estrelas do que as galáxias contemporâneas, como a nossa própria Via Láctea. Essas galáxias não deveriam existir, pois desafiam os brinquedos com nosso modelo de cosmologia. Para complicar a situação para os cientistas pesquisadores da Universidade de Minnesota, foi descoberto que uma dessas galáxias é tão peculiar que pode ser necessário retornar à prancheta de desenho. Bem-vindo ao Laboratório 360, onde é hora de explorar o telescópio espacial James Webb. Este telescópio pode captar cerca de 10 vezes mais luz do que o telescópio espacial Hubble e é muito mais sensível a comprimentos de onda vermelhos mais longos no espectro infravermelho. Isso proporciona aos cientistas acesso a uma janela inteiramente nova de dados sobre o início do universo. Para compreender o universo primordial, é necessário retroceder no tempo até um ponto em que o tempo e o espaço não tinham existência, de acordo com a teoria da inflação cósmica. Nesse contexto, o universo surgiu com o evento conhecido como Big Bang, manifestando-se como um estado denso e incrivelmente quente. Nesse momento, o universo era apenas uma minúscula fração de segundo de idade. Aproximadamente 1/100º de 1/1000º de 1/1000º de 1/1000º de segundo. Nesse cenário, ocorreu uma extraordinária expansão denominada inflação, durante a qual o próprio espaço expandiu-se a uma velocidade superior à da luz. Durante esse período, o universo aumentou seu tamanho pelo menos 90 vezes, passando de dimensões subatômicas para aproximadamente o tamanho de uma bola de golfe em um intervalo de tempo praticamente instantâneo. Após essa fase, o crescimento do universo continuou. O texto continuou sua narrativa, mas a um ritmo mais lento à medida que o espaço expandido, e o universo resfriou, e a matéria começou a formar-se apenas um segundo após a grande explosão. O universo estava então preenchido com nêutrons, prótons, elétrons, fótons e neutrinos, bem como antielétrons, mas nos primeiros 380 mil anos ou mais, o universo permaneceu quente demais para que a luz pudesse brilhar. Após 380 mil anos, à medida que a matéria começou a resfriar e esfriar o suficiente, os átomos começaram a se formar. No entanto, a partir desse ponto, o universo mergulhou na escuridão, pois nenhuma estrela ou qualquer outro objeto luminoso havia se formado ainda. Avançando 500 milhões de anos após o Grande Bang, começamos a ver o universo saindo de sua era das trevas. Neste estágio da evolução do universo, é conhecido como a Era da Reionização. Durante esse período que se estendeu por mais de 500 milhões de anos, as primeiras estrelas começaram a surgir, e as galáxias, segundo os cientistas, começaram a se formar nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, aproximando-se da marca de 2 bilhões de anos. No entanto, o telescópio espacial James Webb não apenas identificou mas 6 galáxias que já estavam completamente formadas em um curto período de apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, o que representa um desafio intrigante. Usando observações sem precedentes do telescópio espacial James Webb, a equipe liderada pela Universidade de Minnesota explorou mais de 14 bilhões de anos no passado para descobrir uma galáxia minúscula e singular. Esse texto gerou novas estrelas em uma taxa excepcionalmente elevada para o seu tamanho. A galáxia em questão é uma das menores já descobertas a essa distância. Isso poderia ser de grande auxílio aos astrônomos na obtenção de insights sobre as galáxias que existiam logo após o surgimento do universo. Embora seu volume seja apenas cerca de 1/1000º do da Via Láctea, ainda é possível
observar que está continuamente formando o mesmo número de estrelas a cada ano. As galáxias que existiam nos primórdios do universo são substancialmente diferentes daquelas que observamos no universo próximo. Essa é uma área de estudo que os cientistas estão explorando para desvendar como e quando surgiram as primeiras estrelas e galáxias. A existência do universo durante a Idade das Trevas ainda permanece um enigma não resolvido. À medida que o tempo avança, as observações do JWST estão revelando um cenário inicial do universo que é ainda mais misterioso do que prevíamos. Não apenas o telescópio Webb encontrou as primeiras galáxias, mas também identificou um buraco negro que tem uma idade praticamente tão antiga quanto o próprio universo. Cientistas detectaram o que acreditam ser o buraco negro que tem uma idade praticamente tão antiga quanto o próprio universo. Cientistas detectaram o que acreditam ser o buraco negro mais antigo já conhecido no cosmos, graças aos sensores ultrapoderosos deste telescópio, que capturaram essa entidade indescritível. Este buraco negro supermassivo, que ultrapassa o nosso Sol em incríveis 10 milhões de vezes, existiu no centro de uma galáxia. 571 milhões de anos após o Big Bang, uma era tão antiga que é difícil de compreender. Para colocar em perspectiva, o universo em si é estimado em 14,7 bilhões de anos. Observações feitas pelo telescópio espacial da Webb de Jane revelaram a presença de um buraco negro supermassivo ativo, com uma massa 10 milhões de vezes maior que a do Sol. Esse buraco negro está em crescimento constante, à medida que consome matéria do espaço ao seu redor. Este é o primeiro registro de crescimento de um buraco negro supermassivo tão cedo, apenas 571 milhões de anos após o Big Bang, embora os cientistas não acreditem que ele permanecerá como o detentor desse recorde por muito tempo. Este buraco negro foi descoberto dentro de uma das primeiras galáxias já observadas, anteriormente conhecida como Eggs 8, que agora foi renomeada como CESN-19. Essa descoberta pode lançar luz sobre um dos maiores enigmas do início do universo. Os buracos negros no início cósmico se expandiram em tamanho de forma tão abrupta e em um período tão breve. Durante essa extensão de tempo, detectamos o objeto celestial mais remoto, o núcleo galáctico GN e o buraco negro mais ancestral e distante já identificado. Um cientista especializado na área fez essa afirmação em relação à sua descoberta. No momento da revelação, os pesquisadores estavam originalmente direcionando seu foco para uma quantidade de cerca de 1019 unidades como parte de seu estudo sobre a luz emitida durante a formação estelar no início do universo. Essa luz agora se tornou o cerne de uma missão acreditada ter sido gerada pela ionização do hidrogênio neutro devido à atividade estelar. O universo primitivo era caracterizado por uma densa névoa de hidrogênio neutro que obstruía a propagação da luz. Somente após a ionização desse hidrogênio é que a luz poderia se propagar livremente. O fenômeno conhecido como época da reionização, que não é completamente compreendido, ocorreu nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, ocorrido há 13,8 bilhões de anos. No entanto, observá-lo tão distante no universo primitivo é verdadeiramente desafiador. CRS-DEM-19 e um grupo de outras supergaláxias representam alvos notáveis para esta pesquisa devido ao seu brilho relativo. Em 2015, a galáxia foi identificada nos dados do telescópio espacial Hubble, marcando, naquela época, a observação mais distante de uma galáxia. Observações subsequentes confirmaram sua existência, mas informações mais detalhadas permaneceram elusivas. A primeira luz no universo, à medida que evoluiu, migrou para a parte infravermelha do espectro devido à expansão do cosmos. Isso exigiu um instrumento infravermelho poderoso, como o JWST, James Webb Space Telescope, para investigá-los. Quando o JWST entrou em cena,
o ERS 1019, a galáxia mais brilhante observada pelo Hubble até então, tornou-se um alvo óbvio. Com apenas 1 hora de observação, usando todos os 4 instrumentos do telescópio, ele retornou um conjunto rico de dados. Naquele momento, fiquei impressionado com a capacidade de visualizar toda essa parte do espectro dessa galáxia e de outras galáxias do início do universo, algo nunca antes visto, relatou a astrofísica Rebecca Lawson. Fiquei surpreendido com a quantidade de informação, porém, em seguida, ela notou algo que ela não estava antecipando. Além da luz da estrela formação, ocorreu uma ampla emissão característica normalmente vinculada ao Egeu, e quando ela compartilhou isso com alguns AGN cientistas, as coisas começaram a se tornar intrigantes. Geralmente, uma galáxia no início do universo irradia luz de um AGN ou luz da formação de estrelas. Observar ambos na mesma galáxia foi extremamente inesperado. Existe algum efeito que o buraco negro está causando nas linhas de emissão que estamos observando, mas a maior parte da luz que percebemos em nossas imagens ainda é dominada pela parte de formação estelar da galáxia. Há um buraco negro supermassivo que existe há mais de 14,2 bilhões de anos, e observar seu crescimento não é tão surpreendente quanto se possa imaginar. Buracos negros consideravelmente maiores foram identificados no universo primordial. Ainda não compreendemos completamente como esses buracos negros em tais galáxias podem ser tão massivos desde o início do universo. Agora, com a descoberta deste buraco negro específico, que tem apenas cerca de 600 milhões de anos após o nascimento do universo, surge um mistério intrigante. A compreensão da imagem inicial do universo está evoluindo mais rapidamente do que o esperado, e, quer gostemos ou não, é hora de voltar à prancheta. Gostaríamos de ouvir seus comentários e não se esqueça de se inscrever no Laboratório 360.